Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre a obra Macunaíma. A obra Macunaíma é um romance modernista do escritor Mário de Andrade. Conta a história de Macunaíma, o índio que viaja até São Paulo para recuperar sua Muiraquitã. Macunaíma, de Mário de Andrade, é um livro modernista publicado pela primeira vez em 1928. Conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, índio nascido na floresta amazônica, depois de perder a Muiraquitã dada por sua companheira, sim, a mãe do mato. Ele decide viajar até a cidade de São Paulo para recuperar o amuleto. A trajetória do herói, elementos da cultura indígena e afro-brasileira são mostrados ao leitor a obra. Desse modo, a obra se configura em uma narrativa nacionalista, mas de caráter crítico, já que os personagens são apresentados sem nenhuma idealização. Além disso, a língua portuguesa é mostrada em sua rica variedade. Vamos às características da obra. O romance Macunaíma, publicado pela primeira vez em 1928, possui 17 capítulos e um epílogo. Faz parte da primeira fase do modernismo brasileiro. Desse modo, apresenta nacionalismo crítico e, portanto, faz uma leitura do passado histórico, ao contrariar a imagem idealizada do índio romântico do século XIX, e cria um índio sem nenhum caráter para simbolizar o povo brasileiro. Há também a valorização da linguagem coloquial, além da presença de termos de origem indígena. Assim, a cultura dos índios é enaltecida por meio de figuras míticas, como o Curupira, e de lendas como a transformação do Boiúna, Capei na Lua. Mas, ciente da diversidade cultural do país, o narrador também abre espaço para a cultura afro-brasileira. Personagens da obra. Primeiro, Macunaíma seria o protagonista da obra, o herói sem nenhum caráter. Manape, o irmão de Macunaíma, que representa a figura do negro. Jiguê, irmão de Macunaíma, que representa a figura do índio. Sofará, mulher de Jiguê, que brinca com Macunaíma. Nrique, nova mulher de Jiguê que, assim como Sofará, brinca com Macunaíma. Si, o único amor de Macunaíma, foi quem deu a ele o amuleto Muiraquitã. Capei, cobra que Macunaíma enfrenta. Durante o confronto em Capei, Macunaíma perde o amuleto que ganhou de Si. Piaimã é o gigante que tinha em seu poder o amuleto de Macunaíma, o Muiraquitã. Seuici, mulher do gigante Piaimã, que tentou devorar Macunaíma. Véi, deusa Sol, mulher que representa o Sol. Ela queria que Macunaíma se casasse com uma de suas filhas. Vamos ao contexto histórico da obra. Os movimentos tenentistas de cunho militar e a coluna Prestes, de ideologia comunista, marcaram o início da década de 1920 e abalaram a República Velha. Contudo, esse período da história brasileira oficialmente só chegou ao fim depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que afetou a economia do Brasil, dependente da exportação de café. Em 1930, Getúlio Vargas subiu ao poder após um golpe de Estado e iniciou a Era Vargas. Desse modo, em 1937, o presidente instituiu o Estado Novo, um regime ditatorial que durou até 1945. Empreendeu forte perseguição política contra comunistas e artistas brasileiros. Resumo especificamente da obra Macunaíma. Macunaíma nasceu em uma tribo indígena amazônica, às margens do mítico rio Urarioquera. Tinha particularidades que o caracterizavam e diferenciavam das demais pessoas,
como por exemplo suas muitas travessuras e uma exacerbada preguiça. Uma de suas falas mais emblemáticas é: "Ai, que preguiça". Outro ponto bastante destacado na obra é a sexualidade precoce do protagonista. Desde muito cedo teve relações sexuais, chegando a inclusive a se envolver sexualmente com Sofará, esposa de seu irmão Jigé. Após o falecimento de sua mãe, Macunaíma decide ir embora para a cidade com seus irmãos Manap e Jigé. Eis que no percurso conhece a Indeci, a chamada de Mãe do Mato, por quem acaba se apaixonando e quem vem se tornar seu único amor. Com a ajuda de Manap e Jigé, Macunaíma consegue dominar Si, e assim brinca com a Índia. O verbo brincar é utilizado na obra como sentido de ter relações sexuais. Do envolvimento sexual nasce um filho que posteriormente vem a óbito. No dia seguinte ao falecimento, no local onde estava o corpo do bebê, havia nascido uma planta, um pé de guaraná. Desgostosa com o falecimento do filho, a Indeci acaba por subir aos céus e virar uma estrela. Antes de partir, no entanto, deixa Macunaíma um amuleto, a pedra Muiraquitã. Na continuidade da trama, Macunaíma trava uma batalha com a cobra gigante Capei e, como consequência disso, acaba por perder o tão estimado amuleto. Ao tomar conhecimento de que a Muiraquitã estava em São Paulo, sob a posse de Venceslau Pietra, seria o gigante Piaimã, conhecido como comedor de gente, Macunaíma parte para a cidade com o objetivo de reaver esse amuleto. Assim, juntamente com seus irmãos, seguem uma expedição rumo à recuperação do Muiraquitã. Durante o percurso, os irmãos atravessaram um lago mágico. Quando banhou seu corpo nas águas do lago, Macunaíma, que assim como seus irmãos tinha pele negra, notou que tinha ficado branco e loiro. Em seguida, foi a vez de Manap. Ao passar pelas águas, já turvas em consequência à passagem de Macunaíma, ele percebeu que seu corpo havia ficado com o tom avermelhado. Por fim, foi a vez de Jigé, que ao passar, já se deparou com as águas secando e por isso apenas conseguiu molhar as palmas das mãos e a sola dos pés. Essa passagem da obra destaca 3 etnias existentes no Brasil: branco, índio e negro. Ao chegar a São Paulo, Macunaíma se deparou com uma realidade bem diferente daquela a qual estava acostumado. Prédios, automóveis e etc. Tudo era novidade. Durante algum tempo refletiu sobre a relação entre os homens e as máquinas, que concluiu que se tratarem de deuses criados pelos próprios homens. Após concluir suas reflexões, voltou a focar na recuperação de seu amuleto. Dirigiu-se a Pacaembu para ir ao encontro de Venceslau Pietra. Foi então recebido com uma flechada e teve seu corpo carregado por seus cozidos aos pedacinhos. Eis que Manap consegue invadir a casa de Piaimã, recolhe os pedacinhos do corpo de seu irmão e, com um sopro de fumo sobre eles, o trouxe de volta à vida. Macunaíma não parou por aí. Se disfarçou de francesa e tentou seduzir o gigante para assim recuperar a pedra. Ao perceber que Piaimã apenas iria entregar o amuleto à francesa se ela brincasse com ele, Macunaíma foge em disparada e, com isso, percorre todo o território brasileiro. Nessas andanças, vivenciou diferentes experiências. Passou por um terreiro de macumba no Rio de Janeiro, conheceu o véi, seria Sol, que quis que ele se casasse com uma de suas 3 filhas, aprendeu as línguas locais, o português escrito e o brasileiro falado. Foi perseguido por seu Isse, esposa de Piaimã, sob a forma de pássaro, dentre tantas outras. O desfecho da busca pelo Muiraquitã deu-se na própria casa de Piaimã. Macunaíma conseguiu recuperar o amuleto após convencer o gigante a se balançar em um local que, na verdade, era uma máquina de tortura. No fim da vida,
Macunaíma foi contaminado com a malária e passou boa parte do seu tempo deitado em uma rede e na companhia de um papagaio que ouvia suas histórias. Por fim, deixou de ter vontade de viver, subiu aos céus e se transformou na constelação Ursa Maior. Bem, pessoal, é isso, ficamos por aqui. Que vocês possam deixar o like, possam compartilhar, deixar mais sugestões na descrição, na verdade nos comentários. E para quem quiser adquirir a obra, tem o link aqui na descrição. Então é isso, até o próximo vídeo.